Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Programei, o canal que apresenta o universo da programação para todos. Bom, essa aqui é a parte 2 do vídeo O que são variáveis, da série O que são variáveis. O intuito dessa parte 2 é explicar mais a fundo ainda, explicar novos conceitos dentro de variáveis. No vídeo passado a gente explicou o que são variáveis de maneira bem simples, de maneira que qualquer pessoa possa entender, de maneira superficial. E agora, como citado no vídeo anterior, a gente vai falar sobre os tipos de variáveis, tá bom? Então, os tipos de variáveis são inteiro, float, double, char, string e booleano, tá? O int inteiro, ele é um número inteiro que pode ser positivo ou negativo, tá bom? Então qualquer número positivo ou negativo, desde que ele seja inteiro, não tenha vírgula, não tenha casas decimais, é um número inteiro. Float. Float são números decimais, ou seja, número com casa decimal até 6 casas decimais, tá? Além de 6 casas decimais, não é legal usar o float. E o double também é a mesma coisa, só que a única diferença entre o float e o double é o número de casas decimais no qual os dois trabalham, tá? Ah, tem uma casa decimal só, qual que eu uso? Float ou double? Pode usar qualquer um dos dois, porém o float vai ser melhor. Quanto menor, até 6 é legal você usar o float. Acima de 6 você usa o double, tá? A não ser que você vá fazer alguma coisa muito específica, tá? Char. No caso, char, o caractere, ele é um único caractere. Então ele pode ser convertido para inteiro, float ou double, tá? Então você consegue converter porque ele é um único caractere. String já é um conjunto de caracteres. Então, por exemplo, se você for perguntar o nome do usuário, para o usuário digitar o nome dele, você tem que usar uma string, porque, por exemplo, o nome Rafael, você vai ter os caracteres R, A, F, A, E, L. Então você tem aí todos esses caracteres. Então é um conjunto de caracteres, tá? Não é um char, é uma string. Já o booleano, ele vai representar verdadeiro ou falso, o true ou false. E aqui a gente vai usar o exemplo do índice de massa corporal, É um algoritmo muito utilizado para aprendizado, Então, o exercício está pedindo aqui para a gente perguntar o nome, a idade, o peso e a altura, e depois informar o usuário o nome, a idade e o IMC, Então, aqui a gente vai ter como string o nome, como int a idade, como float o peso, a altura e o IMC. Ah, mas por que a gente usou só float? Simples, porque é importante. Toda vez que você for fazer algum algoritmo matemático, aqui a gente tem IMC igual peso dividido por altura vezes altura ou altura ao quadrado. A gente tem que utilizar um único tipo. Tá? Eu não consigo fazer uma conta entre o inteiro e um float, entre o inteiro e um double, entre o double e o float. Todos precisam ser do mesmo tipo. Ah, Rafael, mas vamos supor que o meu peso é inteiro, meu peso é redondo, não tem casa decimal. Não tem problema você usar o float. Tá? O float ele vai aceitar números inteiros e números com casas decimais. Então o importante é que você utilize o mesmo tipo de variável para poder estar executando esse algoritmo matemático, tá bom? A gente vai agora mostrar no código os exemplos para vocês, tanto em Python quanto em C novamente, tá bom? Beleza, gente? Já estamos aqui no código em C, tá? Então aqui, ó, vocês podem ver algumas características aqui. Aqui a gente tem a declaração do string, o nome. Aqui no C, a gente utiliza o char, para declarar caracteres, tá bom? Quando você vai ter uma string, que é um conjunto de caracteres, você utiliza dessa maneira. Você cria um vetor, você coloca o nome, coloca entre colchetes o número de caracteres que você vai utilizar. Eu coloquei 100 aqui, podia ser menos, obviamente, porque é um nome, mas é bom você usar um número redondo. Inteiro. A gente colocou inteiro aqui para a idade, então a gente colocou o tipo da variável e o nome da variável. E aqui, float, a gente declarou os floats. No caso, a gente colocou o tipo da variável e o nome de cada variável que vai receber cada informação específica, tá bom? Então, a gente está solicitando aqui para o usuário agora o nome. E aqui a gente lê o nome e armazena na variável nome. Então, a gente, através do scanf, ele vai ler. A gente já falou para o código, já falamos para o computador, olha, você vai receber um string
e vai armazenar na variável nome, tá bom? Esse E aqui significa que é para armazenar na variável que está digitada à sua frente. Então, a gente recebeu uma mensagem pedindo o nome, digitamos o nome, ele escaneou, né, o que foi digitado, ele já sabe que o que foi digitado é uma string, né, porque é um conjunto, né, um vetor de char, e já armazenou para a gente na variável nome, né, a gente colocou aqui para ele armazenar na variável nome. E assim, consequentemente, tá? Então aqui a gente tem a solicitação e a leitura da idade, a solicitação e leitura do peso, a solicitação e leitura da altura, tá bom? Então, assim que a gente recebeu todas as informações do usuário, ele vai fazer o cálculo matemático e depois do cálculo matemático ele vai fazer a exibição do resultado para a gente. Então aqui ele vai printar para a gente olá, e por que a gente tem esse porcentagem S? Porque aqui ele vai mostrar para a gente a nossa string, no caso é o nome da pessoa. Então aqui vai ficar olá, aí tem a sinalização para o computador que ele tem que mostrar a string. Qual string? A primeira string que está aqui, que é o nome, tá bom? Vírgula, sua idade é, aí aqui a gente vai ter a apresentação do int, né, da variável inteiro, que é a segunda, né, você pode ver que tem sequência aqui também, que é a idade. O seu IMC é, aí aqui ele vai mostrar pra gente o float, né, que é o IMC. Então ele vai printar pra gente. Você pode perceber que, assim como o apontamento do tipo da variável que ele vai mostrar, a gente também tem, consequentemente, a variável que ele vai mostrar, tá bom? Em C, isso aqui é importante, tá bom? Então vamos executar esse código. Então a gente vai digitar, por exemplo, meu nome é Rafael, a minha idade 22 anos, meu peso em quilos 98, a minha altura é 1,79 e a gente já tem o nosso IMC que é de 30, tá? Então aí você pega e vê a tabelinha dos IMC lá para poder ver qual é o seu, tá bom? Assim que vai funcionar em C. Bom, agora temos o IMC em Python, tá bom? Então aqui a gente, assim como lá no código anterior, a gente tem aqui da seguinte maneira, né? Na mesma linha a gente tem a pergunta e a declaração da variável e a atribuição para ela do valor digitado pelo usuário. Então aqui nessa única linha a gente tem a variável, né, string, e aqui você pode ver que está string, que ela vai receber o que o usuário digitar após receber essa mensagem. Idade, aqui em idade a gente também tem o tipo dela, né, que é inteiro, e aí depois a gente tem a mesma coisa, né, que o usuário vai receber o que o usuário digitar após receber essa mensagem. O peso também está em float, tá? Então você pode ver que está em float, e também da mesma maneira vai receber o que o usuário digitar após a mensagem. A altura é o mesmo esquema. Agora aqui em Python, você pode ver que na parte de exibir o resultado, ele já é diferente. Em Python, a gente coloca primeiro olá, vírgula, a variável nome, vírgula, aí o restante do texto, sua idade é, vírgula, idade, e aí depois o restante do texto, seu ICMS é, vírgula, ICMS. Por quê? Lá no C, a gente colocava que a gente ia ter aqui um tipo char, um tipo string, aqui depois um tipo int, e aí depois um tipo float, e depois colocava as variáveis que seriam exibidas em sequência. Aqui em Python a gente já faz um pouco diferente. A gente pode colocar só colocar o nome da variável aqui, obviamente entre parênteses, né, fora de aspas duplas, e a gente já consegue ter a informação exibida para a gente. Vamos executar aqui. Então, novamente, meu nome Rafael, minha idade 22, meu peso 98, minha altura 1,79 e a gente tem aqui, olá Rafael, sua idade é 22 e seu ICMS é de 30,58. Então a gente tem o mesmo código, né, o mesmo algoritmo em duas linguagens diferentes e com algumas diferenças específicas de cada linguagem. Mas em si, as variáveis e o algoritmo não muda, a lógica não muda, tá bom?
Então, gente, esses foram os dois exemplos em Python e em C que explicam o, o uso dos tipos de variáveis e o seu uso, como que elas são utilizadas, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Depois desse vídeo, qualquer pessoa que assistir nessa sequência, né? Primeiro o vídeo, o que são algoritmos, depois o que são variáveis e agora o que são variáveis parte 2, que é esse vídeo, já consegue estar desenvolvendo, já consegue estar começando a estudar as linguagens, a tentar programar algo sozinho, porque já vai compreender o básico ali, já vai entender bem o funcionamento, o que são algoritmos, o que são variáveis, como elas funcionam, os seus tipos, e já vai conseguir ter isso é uma base, tá? Essa é a base que você precisa para poder passar a desenvolver, tá bom? Isso é muito importante. E o próximo vídeo, né, então, que vai ser o que são variáveis parte 3, concluindo, né, fechando esse assunto de variáveis, para que você compreenda totalmente a importância dessa informação de o que são variáveis, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, comente as suas dúvidas para a gente responder e até o próximo vídeo. Valeu!